Já temos as pessoas entrando no webinar. Como é que acordou o dia aí, Marcelo? Aqui está um pouquinho mais cedo, né, do que aí em Perth. Aqui em Brisbane tá um dia bonito para variar, céu azul e começando a dar uma refrescada no tempo, que o verão aqui ele se estica bastante, mas agora já tava 19 graus agora de manhã, mas já vai a 30 no meio do dia, então a gente já esquece da manhã. É, é, E aí, é como é que que tá Perth? tá começando a esfriar também. Já tô vindo de agasalho aqui pro escritório. Mas também tá um dia bonito hoje, tá bem claro. Tá amanhecendo, né? Que ainda não é nem 7 horas da manhã. Verdade, verdade. Aqui são quase 9 da manhã, então já foi. Aliás, já tá 22 agora. Aqui em São Paulo tá frio, tá friozinho já. Mudou o Mas parou de tempo. chover, né? Ontem choveu loucamente. Choveu bastante ontem aqui, alagou bastante. Brasil tá uma loucura, né? Chove, faz sol, assim, tá parecendo Melbourne, na Austrália. As 4 estações do ano no mesmo dia. São Paulo tá assim. A gente já tem uma pergunta aqui. Boa noite, o som está baixo para mim. Vou tentar falar um pouco mais próximo aqui do microfone. Ricardo Dornas. Como é que você está aí, Ricardo? De onde você está falando? Mas beleza, Ricardo. Eu tô ouvindo bem vocês. Agora, Dani, que você falou próximo, até deu um barulho no meu ouvido aqui. Brasília. Então, eu vou dar Brasília. vou O que estender você um faz pouco. aí, Ricardo, em Brasília? Isso. Zootecnista, consultor do Sebrae, que legal, bacana. Legal. Essa área de agro aqui também tá bem interessante aqui, né? E inclusive a gente vai falar um pouco sobre os vistos de trabalho pós-estudos e tem algumas coisas interessantes aí nessas áreas. Muito bem. Olha, temos mais 2 minutos aí até começarmos o nosso evento. Já já a gente começa. Anonymous attendee. Quem está entrando até já ia dar um toque que, assim como o Ricardo fez, vocês podem colocar as questões aí no QIA ou no Q&A, que aí dá sempre para priorizar as perguntas, né, de acordo com o interesse do pessoal aí. Então, fique à vontade para já ir preparando perguntas e colocando. Claro que a gente vai falar de bastante coisa aqui durante o webinar, mas, enfim, a qualquer momento pode já colocar pergunta no Q&A. Legal. Hoje o foco principal, Ricardo, a gente vai falar mais sobre Brisbane, né, que é onde fica a QUT. Você tem um mestrado de agrobusiness, Marcelo? Só algo A gente nessa tem área? Environmental Science, que é o mais Uhum. próximo, né, e que tem as especializações dentro de Environmental Science. Queensland, né, o estado aqui de Queensland, obviamente, é um estado agro, com uma força agro muito forte, então tem muita coisa, muita pesquisa na área, tem, enfim, muita coisa acontecendo nesse espaço, né, e não só no agro, mas também nas áreas tem muita pesquisa na área de energia renovável engraçado, o etanol brasileiro é algo que a gente vê as pessoas estudando aqui, olha que incrível, na universidade, é um case, né? O etanol brasileiro é um case, né? Que Uhum. a Queensland é um estado produtor de cana de açúcar, e Uhum. aí eles estão buscando inovações nessa área. Então, é interessante. Beleza.
Gente, agora são 7h01 aqui no horário de Perth, 8 horas da noite no Brasil. Acho que a gente poderia começar, Dani. Vamos começar? Bom, queria dar boa noite aí para a Gabriela, que deu uma boa noite aí especial para a gente, boa noite. O Ian, a Juliana, o Ricardo, que já estão mandando alguns ois para a gente no chat. A gente vai seguir com a apresentação. Durante a apresentação, a gente responde para vocês no chat, no Q&A, né, no Q&A, e no final da apresentação a gente vai responder também as perguntas ao vivo, né? Eu queria só convidar o Marcelo aí para dar uma introdução na sua apresentação, né, Marcelo? E no protocolo aí da Austrália, e depois a gente continua. Perfeito. Obrigado, Dani. Eu só gostaria de fazer, como é comum aqui na Austrália, a QT e outras universidades, a gente sempre faz um reconhecimento dos povos originários. Então, eu reconheço os povos das primeiras nações Turrbal e Ugara como os verdadeiros donos das terras onde a QT hoje se encontra. Eu presto meu respeito aos anciãos, às tradições, aos costumes e aos espíritos criadores e reconheço que essas terras sempre foram lugares de ensino, pesquisa e aprendizagem. Obrigado, Dani. Imagina. Bom, muito boa noite a todos vocês. Eu sou a Daniela, eu trabalho na Australian Center, trabalho na AC, e a gente está aqui hoje com a QT, que é uma parceira nossa aí de muitos anos, para bater um papo com vocês e trazer um pouquinho de informações que hoje, eu diria, super atuais e super importantes para aqueles que querem fazer um intercâmbio e seguir uma carreira de futuro na Austrália, né? A AC Australian Center é a mais tradicional, a mais completa e eu diria que acho que é a única agência especializada em Oceania do Brasil. É uma agência que foi fundada em 2002 pelo Vinícius e pela Marcela. O Vinícius, que está aqui presente, que é o nosso CEO. É uma empresa que rapidamente ganhou notoriedade pela seriedade, boa gestão e expertise nos destinos de sua especialização. A AC é formada por um grupo de profissionais apaixonados por educação e carreiras internacionais. Ela é considerada por muitos a melhor opção para quem pensa em estudar, trabalhar e emigrar para a Oceania. Já auxiliou milhares de clientes a realizar experiências transformadoras. Então, a AC hoje está aqui, estamos juntos com a QUT, que é a Queensland University of Technology, uma das maiores universidades públicas da Austrália, com 53 mil alunos. A universidade oferece cursos de graduação, mestrado e doutorado nas mais diversas áreas. Como o próprio nome sugere, sendo uma universidade de tecnologia, a QUT se destaca nas áreas de ciências da computação, tecnologia e engenharia, estando entre as mais bem colocadas da Austrália nessa área. A sua estreita colaboração com a indústria e o mercado de trabalho são mundialmente reconhecidos. Hoje, a QUT ocupa o segundo lugar na Austrália no critério de conexão empregador-aluno, de acordo com o QS Graduate Employability Rankings 2022. Além disso, a QUT tem uma atuação marcante nas áreas de empreendedorismo e inovação. Como exemplo, todos os alunos têm acesso ao Centro de Empreendedorismo da universidade, onde há diversos programas que incentivam a prática. A universidade possui ainda uma colaboração estratégica com o MIT, Massachusetts Institute of Technology, focado em áreas e iniciativas nessas áreas. A QUT ela é muito conhecida por ser uma universidade inteiramente voltada para o mercado, para o mundo real. Daí o seu slogan, The University for the Real World. Então, hoje a gente vai conversar com vocês, bater um papo com vocês, vai ser muito bacana, a gente espera muito que vocês gostem aí desse papo sobre employability. E eu queria apresentar para vocês os nossos palestrantes de hoje. O Marcelo Credidio, que é o gerente regional da QUT para a Europa e para as Américas. O Marcelo é formado em comunicação social pela FAAP em São Paulo e pós-graduado em administração e marketing pela Massey University da Nova Zelândia. O Marcelo iniciou sua história com a Austrália em 1996.
quando ele estudou e morou no país por 2 anos. Ao retornar ao Brasil, Marcelo foi convidado a trabalhar para o governo australiano como relações públicas do órgão oficial de turismo, onde ele atuou por 5 anos. Ele ingressou no setor de educação internacional em 2003, trabalhando como executivo de uma rede global de escolas de inglês. Posteriormente, ele se mudou para Nova Zelândia com a sua família, onde viveu por mais de 10 anos, trabalhando em 2 importantes universidades do país e fazendo a sua pós-graduação. De volta à Austrália, morando em Brisbane com sua família kiwi brasileira, o Marcelo, além de trabalhar na QUT, também atua como mentor de carreiras, orientando profissionais em transição que buscam alcançarem uma carreira global. E hoje ele está aqui para ajudar vocês nessa empreitada. E também o Vinícius Barreto, CEO da AC Australian Centre, com mais de 20 anos de experiência em intercâmbio e imigração. O Vinícius ele é formado em turismo e administração pela CQ University da Austrália, pós-graduado em empreendedorismo pela Stanford University e direito imigratório pela Griffith University da Austrália. O Vinícius foi para Sydney pela primeira vez estudar inglês em 1998, se apaixonou pelo país e decidiu transferir seus estudos universitários para lá. Viajou por várias cidades na Austrália e, recentemente, escolheu Perth para ser sua nova casa. Apaixonado pelo estilo de vida na Austrália, é também um dos apresentadores do podcast Australian Lifestyle, que, de verdade, gente, é sensacional. Sugiro que todos vocês sigam no YouTube da Australian Centre, tá? Então, a gente está aqui hoje, Vini, Marcelo. Agora eu vou deixar vocês seguirem aí com o webinar, mas antes, eu queria que você passasse um slide, Vini. Eu tenho uma enquete aí que eu queria passar para todo mundo. Tá. Pessoal, eu queria pedir para que todos vocês que estão aqui, eu vou lançar uma enquete para todo mundo. Estou lançando aqui a enquete, eu queria pedir para que todos vocês, eu vou deixar aí, gente, 30 segundos essa enquete, para que todos vocês, por favor, preenchessem, colocassem aí a área profissional de vocês, rapidinho, para que a gente possa entender o perfil, entender quem está aqui conversando com a gente hoje. A gente já entendeu que o Ricardo trabalha aí em Brasília, ele quer fazer agribusiness, mas a gente não conhece todo mundo. Então, se vocês puderem rapidamente, mais uns 5 segundos. É isso aí. Então, eu estou encerrando a enquete. Perfeito. Então, vamos lá. Então, é isso aí. Vocês estão com o resultado? Está todo mundo vendo o resultado? Vinícius, Marcelo? Sim, perfeito. Perfeito. Tá bem equilibrado aí, né? Eu acho que sim. A gente tem vários engenheiros aqui hoje, né? Vários engenheiros, tecnologia da informação e muitos outros. Outros né? Se destacou. Se destacou. Os outros, me incluo nos outros, estamos destacados aqui. Então, eu vou deixar com vocês, para vocês seguirem. Eu estou aqui, então, gente, por favor, QIA, quem tiver dúvidas, eu estou aqui atrás, respondendo as perguntas de vocês, e depois a gente volta a conversar. Boa. Tá bom? Com vocês. Legal, Dani. Então, vamos começar só fazendo uma apresentação aqui do país, né? E por que tanta gente está escolhendo a Austrália para vir estudar, trabalhar, viver, seja para vir numa empreitada um pouco mais cedo, né? Durante os estudos universitários, ou às vezes para fazer uma pós-graduação, vir junto com a família, que foi o que eu e o Marcelo fizemos. Bom, de forma geral... mas antes disso, Marcelo, por que a Austrália para você, hein? Nossa, Vini, é uma pergunta que dá para passar um dia falando aqui, mas olha, aqui na tela a gente tem aí essas razões principais, esses pontos fortes da Austrália. Para mim, começou com um interesse específico pela Grande Barreira de Coral, por mergulho, que era o que eu trabalhava na época, mas depois virou... principalmente, acho que a simpatia do povo,
a honestidade, assim, transparência nas relações, isso foi me encantando. E depois, trabalhando todo esse tempo com a Austrália, acho que eu resumo essencialmente os valores mesmo, os valores da sociedade que são pautados nessa coisa de que você tem acesso, com seu esforço você chega lá, oportunidades para todos, justiça, transparência, enfim, honestidade, para mim são coisas que são muito importantes. A Austrália por exemplo, um dos países menos corruptos do mundo, né? Claro, não sou político, nem você, mas dá um conforto você saber que você está num país onde você pode confiar, né, nos líderes e você sabe que as coisas vão bem, vão pelo menos da melhor forma que dá para ser, né? Então, enfim, parando por aqui. E você, Vini? Legal. Para mim, Marcelo, foi unir o útil ao agradável, né? Eu surfo e na primeira vez que eu vim para a Austrália, a ideia era melhorar o meu nível de inglês. E eu falei, poxa, onde que eu posso fazer isso e, ao mesmo tempo, manter os meus hobbies, né? Então, a opção mais óbvia era a Austrália e eu acho que eu acertei, né? Um país grande, com moeda forte, uma economia forte, né? Que vem crescendo aí nos últimos 30 anos ininterruptamente, passou aí pela pandemia muito bem, então a gente teve um efeito, na verdade, surpreendente, porque a economia continuou crescendo, o desemprego caiu, né? Inclusive, uma coisa muito interessante que aconteceu, como muitos estudantes acabaram saindo da Austrália durante a pandemia, então ficou muito evidente a necessidade dos estrangeiros aqui, né? Então, muitos cafés, restaurantes, enfim, empresas em geral, na verdade, né? Empresas de engenharia, de tecnologia, ficaram sem funcionários, né? E aí se percebeu essa necessidade realmente, né? Ficou evidente para a sociedade inteira a importância dos estrangeiros, né? Inclusive, como fruto da pandemia, durante a pandemia, assim, até junho desse ano, os estudantes estão liberados para trabalhar período integral, mas depois disso, a permissão de trabalho, que era de 20 horas por semana, passa a ser de 24 horas por semana. Então, houve um aumento nisso e houveram também alguns benefícios no visto de trabalho pós-estudos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? A Austrália se mantém competitiva em relação ao custo de vida, né? É claro que a gente tem aqui uma moeda forte, então o custo de vida não é entre os mais baratos do mundo, mas é bem competitivo em relação aos outros países de primeiro mundo. Então, assim, qualidade de vida nem se fala, né? Então, se eu não me engano, cinco das principais capitais da Austrália, então, estão entre as 15 melhores cidades do mundo para se viver, né? E acho que tudo isso passa pela questão de segurança no geral que você comentou, né? Por um baixo nível de corrupção, pela honestidade das pessoas, pela receptividade, mas também pela natureza aqui, né? Pela excelência acadêmica. Eu acho que aqui o TI é um exemplo disso, né? Uma universidade de primeira linha. A gente tem na Austrália um sistema educacional super flexível, que permite que você aproveite créditos feitos no exterior para adiantar o seu curso aqui, né, que foi o que eu fiz, né? Eu fiz um período da universidade no Brasil e aí usei esses créditos para terminar a minha graduação aqui, né? Essas qualificações têm um reconhecimento internacional, então o que a gente vê, Marcelo? Então, às vezes a pessoa vem até com o objetivo de falar, não, eu quero ir para a Austrália, quero me qualificar e quero depois ficar na Austrália, né? Mas um diploma de uma universidade como a QUT abre tantas portas, né, que a gente vê também muitos dos nossos clientes depois indo para a Europa, né, indo para a Ásia, indo para a América do Norte. Então, o nível de oportunidade de uma pessoa que tem uma qualificação internacional dessa qualidade também aumenta muito, né? E por último, né, aqui como está nesse slide, as possibilidades para aqueles que querem de fato ficar aqui, essas opções existem, né? Então, se bem planejado, principalmente se você vai para uma boa instituição de ensino como a QUT, existem boas possibilidades e a gente também vai tocar nesse assunto durante a nossa apresentação, tá? E a gente pode começar, Marcelo, esse nosso bate-papo
falando um pouco sobre as áreas que a gente entende ter uma carência bem evidente de profissionais. Quais são, de repente, os programas que você oferece nessas áreas e como que a gente pode potencializar essa experiência de estudos no exterior para, de repente, abrir portas para uma possível residência permanente aqui ou para uma carreira internacional, tá? Então, eu acho que, feita essa primeira apresentação do país, eu queria falar sobre o sistema de imigração australiano, especialmente o Skilled Migration, que compõe uma parte muito importante desse programa de imigração australiano, tá? Então, o que é o Skilled Migration? É um programa que o governo desenvolveu, né, no decorrer dos anos para atrair profissionais qualificados para o país. Então, a política de imigração australiana ela é principalmente com esse objetivo. Então, vamos atrair gente boa para cá para nos ajudar a preencher essas carências que a gente tem aqui no mercado de trabalho. Tá? Como é que a gente faz isso? Então, esse programa ele vem sendo desenvolvido, né, no decorrer dos anos e ele se ajusta conforme o tempo vai passando para as necessidades momentâneas do mercado. Tá? Hoje, o sistema de imigração australiano, essa parte do sistema que é o Skilled Migration, ele leva em consideração a idade das pessoas que são interessadas, o nível de inglês dessas pessoas, a experiência profissional dentro e fora da Austrália, as qualificações, né, que essa pessoa tem, se os candidatos eles fizeram um programa de pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, né? Se essas pessoas estudaram na Austrália, se estudaram em áreas regionais, se participaram de um programa chamado Professional Year e também leva em consideração se a pessoa é solteira, né, ou quais são as qualificações dos seus cônjuges, né? Então, com esses 10 critérios, é formado um sistema de pontos, né? Hoje, a pontuação mínima para você conseguir se candidatar, né, ou mostrar o seu interesse para aplicar para um visto e, eventualmente, ser convidado, ela é de 65 pontos. Mas é um programa competitivo e quanto mais pontos você tiver, melhores são suas chances, tá? Então, e o que a gente tem identificado, Marcelo, é que uma enorme parte das pessoas que têm sucesso, tá, são pessoas que vêm fazer um curso universitário aqui, ok? Inclusive, o que a gente vê assim com bastante frequência, tá? Então, eu separei esse slide aqui para vocês. Então, a pessoa vem com o visto de estudante, vamos dizer que ela vem, primeiro estudar inglês, aí depois começa a trabalhar aqui, enfim, entende que houve uma adaptação boa à forma de vida da Austrália, e ela decide fazer, de repente, um mestrado na QUT. Vamos dizer que a pessoa seja engenheira e queira fazer um mestrado em engenharia ou em Environmental Science, como você mencionou. Aí ela estuda, se ela estudar por pelo menos 2 anos, ela pode obter esse visto aqui, que tem se tornado muito popular, que é o Graduate Visa, que é um visto de trabalho pós-estudos. Então, você estuda um mestrado por 2 anos e você tem de 3 a 5 anos de visto de trabalho, garantidos praticamente, né, obviamente baseados nas leis migratórias de hoje, de oportunidade de trabalho realmente após a formação, ok? Nesse período, as pessoas, muito provavelmente depois de ter feito uma qualificação australiana, vão conseguir um trabalho qualificado, e esse trabalho qualificado, nível de inglês, enfim, todos aqueles outros critérios já discutidos, muito provavelmente vão possibilitar a pessoa a ou solicitar um visto pelo Skilled Visa, ou eventualmente ser patrocinado por um empregador, né? E isso, subsequentemente, deve levar muitos de vocês a um visto de residência permanente, né? Seguindo esses passos, sendo bem orientados, existem boas chances. Legal? E o que a gente sempre fala aqui na CEU é o seguinte: então, como é que você faz para melhorar as suas chances
de imigração. Tá? Então, assim, os pilares que você tem controle, né, nesse processo. Então, a melhoria do nível de inglês, né? De novo, né, Marcelo? Estudar numa boa universidade vai contribuir também para isso, né? Trabalhar na sua ocupação, então, se você é profissional de tecnologia, vai buscar um trabalho nessa área. Às vezes a pessoa se acomoda um pouco aqui, mas ela começa a ganhar muito bem trabalhando no restaurante, né? Porque o restaurante, às vezes você trabalha à noite ou no final de semana e os empregadores têm que pagar uma penalidade por conta disso para os funcionários e ganha-se muito bem, né? A Austrália tem um dos maiores salários mínimos do mundo. A pessoa acaba se acomodando, né? Então, a gente tenta dar um puxãozinho de orelha ali nos nossos clientes, falar, não, bora, o objetivo é trabalhar na sua área de formação para que depois você tenha melhores chances também, tá? Existe uma vantagem para pessoas que trabalham em profissões em alta demanda, né? Isso ele é representado por uma lista que acho que é legal até vocês anotarem aí, que é Mid and Long Term Strategic Skill List, tá? Então, MTLSSL. Então, você coloca lá List, MTSSL, Immigration Australia, você vai encontrar, inclusive, essa lista está disponível até mesmo no site do Departamento de Home Affairs, ok? Então, assim, se você, de repente, vai mudar de área, ou está pensando em fazer algum tipo de graduação ou pós-graduação na Austrália, dar preferência para uma ocupação ou uma profissão nessas áreas também traz algumas vantagens, te traz mais opções de subclasses de vistos que você pode aplicar, tá? Existe uma vantagem muito clara, Marcelo, para aqueles que fazem os cursos universitários ao invés dos cursos técnicos, especialmente por conta desses vistos mais longos de trabalho pós-estudos. E também existem algumas vantagens para aqueles que estudam em áreas regionais ou, eventualmente, estudam em cidades maiores, como é o caso de Brisbane, mas depois vão fazer os seus trabalhos em áreas regionais. Tá ok? E com isso, Marcelo, a gente tem praticamente metade aqui das pessoas que estão atendendo ao nosso evento, que são ou da área de tecnologia ou da área de engenharia, né? E aí eu queria que você, de repente, dividisse conosco um pouco das pesquisas que você avaliou em relação aos salários nessas áreas, só para as pessoas também terem ideia do tamanho da oportunidade. Sim, claro, Vinícius, acho que é isso aí. Eu gosto muito dessa introdução que você faz com os caminhos, e você tocou num ponto interessante que a gente vê bastante, né? A questão de se acomodar num trabalho mais casual e que faz parte, e é uma opção, né? Quem está temporariamente aqui. Mas o que a gente vê, os alunos que vêm fazer depois mestrado com a gente, eles perceberem que eles poderiam ter avançado mais se tivessem trabalhado na área. Porque você tem vantagens, como você mencionou, né, na questão de post-study work visa e tal. Aqui, como você falou, para engenharia, né, as áreas principais de hoje aqui, que é engenharia e TI, né, ou, enfim, tecnologia da informação, a gente monitora muito de perto, Vinícius, aqui na QT, né, como a Dani mencionou antes, nós somos a universidade inteiramente voltada aí para o mundo real e é fato, esses dados, esse assunto de empregabilidade é muito importante para a gente, porque é claro que a nossa função na sociedade, a QT entende que é suprir a sociedade com profissionais qualificados, né? Lembrando que o país tem 26 milhões de habitantes, então é muito diferente do Brasil, né? E a gente tem uma demanda para o país se desenvolver e continuar essa trajetória de crescimento econômico de 30 anos, a gente precisa de mão de obra qualificada, né? E aí, quando a gente pensa nas indústrias, nos setores, né? A gente tem, primeiro aqui, como a gente está na tela, falando de tecnologia, né? Eu tô no slide Sim. certo aqui, Marcelo? Tá certo, tá certo. Você tem controle sobre o slide ou eu mudo daqui? Não, vou precisar que você mude, mas deixa aí. Vamos, já te peço para mudar. Então, assim, um panorama, vamos falar de tecnologia, né? Um panorama do mercado que é o principal, onde que a QT trabalha. Então, a gente está falando, na Austrália, 870 mil profissionais, né, em 2021, né, na última pesquisa.
profissionais de tecnologia, um crescimento projetado aí incrível, né, na taxa, aí na faixa de 8% ao ano, nos próximos aí 5 anos, né? E ainda assim uma escassez constante de profissionais qualificados. Isso faz o quê? Que a gente tem uma pressão maior por conta né, de sermos uma universidade, em formar mais profissionais, mas também abertura para profissionais estrangeiros virem para o país. E aí entra na questão das listas shortage skills que você mencionou aí. Mas o fato é, temos uma escassez enorme de profissionais qualificados. A gente sabe que a Austrália não é o único país que sofre isso, né? Isso é uma dificuldade aí das grandes nações desenvolvidas e em desenvolvimento, mas é o ponto que a gente tem que trabalhar aqui, né? Então, a QT foca muito nisso e monitora o mercado para entender como as coisas vão. Então, para ter uma ideia, nessa última pesquisa que a gente fez, em janeiro desse ano, a gente olhou só para Brisbane, né? Cortou tudo. Brisbane é a terceira maior cidade da Austrália, né? Então, 2,5 milhões de habitantes. É uma cidade que tem um estilo de vida muito equilibrado, muito legal. Não é muito grande, mas não é pequena, não é provinciana, é uma cidade importante. Havia, naquele momento, então, 4.000 vagas abertas na área de tecnologia, e o salário médio dessas vagas era de 106 mil dólares australianos por ano. Aqui na Austrália a gente fala muito mais em salário anual, que é uma coisa que no Brasil não é tão comum, mas é só vocês calcularem. Esse é um salário bruto anual, né, das vagas de tecnologia. No próximo slide, Vini, a gente vai conseguir entender um pouco mais o que é esse salário que a gente mede aí. Então, aqui na tela, a gente manteve os nomes em inglês, fica mais fácil para o pessoal também se orientar. Mas nessa pesquisa de janeiro de 2023, vocês podem ver aí, essas vagas que a gente mencionou, das 4.000, então 1.600 delas eram em Data Analyst, que é a área que está em mais demanda, ou que estava mais em demanda em janeiro, né? E aí você tem salário mínimo naquele momento e o máximo naquele momento. E aí a gente fez uma média ponderada, chegando nos 106 mil dólares por ano, né? É um salário muito bom, um salário de entrada, né? Quando você pensa num o salário médio australiano, se não me engano, está em 68 mil dólares, né? Então é quase 2 vezes o salário médio da média da população. Então, enfim, é interessante olhar para quem está pensando, né, em se lançar numa carreira em tecnologia na Austrália, ter essa informação, acho que é muito válida. Uma coisa importante, Vini, que é assim, fundamental, porque a gente tem pessoas de outras áreas também. Tecnologia é uma área de convergência, onde você tem gente de várias áreas hoje migrando para a tecnologia, né? Tanto para desenvolvimento de software, mas também para outras áreas, como a área de dados, né? Que a gente vê aí, Data Analyst, e também áreas como analista de negócios, né? O ICT Business Analyst, que também é uma área muito importante. A gente tem visto isso muito, viu, Marcelo? A gente tem aqui, né, muita gente formada em administração, migrando, estudando tecnologia, não necessariamente para ser um profissional de tecnologia, mas para ser um melhor profissional de negócios, né? Até porque, assim, a maioria dos grandes business hoje tem um foco muito grande em tecnologia, então as pessoas compreenderem isso tem sido entendido como algo bastante importante, né? E acho que isso é bem interessante, não só para a carreira, mas também para as questões migratórias. Então, se a pessoa tem esse interesse por tecnologia, falando só pelo aspecto migratório, também é muito legal, né? E a gente depois fala um pouco mais sobre as vantagens aí de fazer isso em relação a um curso simplesmente de negócios. Sim, perfeito. E o que faz isso é justamente a transformação digital, que a gente sabe que as empresas estão passando, que antes era uma pauta muito mais comum nas grandes empresas, e hoje pega todo tipo de empresa. Então, o pequeno negócio hoje nasce já digital. Então, a demanda por profissionais da área é gigantesca, né? Sem falar na área de cybersecurity, que essa é uma que está explodindo também na Austrália e no mundo inteiro, né? Legal, vamos para o próximo. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Então, aí falando agora um pouco de engenharia, a gente sabe que tem também bastante engenheiro no webinar hoje, né? Então, um panorama aí da engenharia. Uma informação interessante, nos últimos anos, eu estou falando dos últimos 10 anos, há uma tendência de um número reduzido de australianos, de cidadãos australianos,
estudando engenharia. Isso se dá por vários motivos, né? Por uma questão de empregabilidade plena, como o Vinícius mencionou no começo, a gente tem um índice de desemprego hoje em 3%, 4%, então você tem oportunidade em várias áreas, e os jovens muitas vezes não se sentem atraídos para a área de engenharia. Então, você tem no mercado doméstico uma queda em gente se formando, então tem menos engenheiros se formando, o que obviamente aumenta a demanda e a necessidade por outros profissionais. A gente tem uma previsão também feita aí pelos estudos da Engineers Australia, que seria o CREA daqui da Austrália, de crescimento das vagas de STEM, que são, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, de 12% a 13% até 2025. Então, de novo, assim como tecnologia, engenharia está nessa vertente, né, subindo e a demanda crescendo. E, com isso, a escassez de profissionais qualificados. Um dado interessante, principalmente para o pessoal de civil, construção, projetos, é que, claro, Brisbane vai ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2032, né, daqui 9 anos. E para quem é engenheiro sabe que, né, 2032 está aqui, né, para um projeto de infraestrutura, você já tem que começar hoje. Então, você tem um investimento gigantesco vindo para Brisbane, né, aí na casa dos 7 bilhões de dólares, só em construção para os Jogos Olímpicos. Então, Além é do uma fato da oportunidade grande. demanda Desculpa, Marcelo. Acho que além do fato da demanda de muita gente querer mudar para Queensland, especialmente brasileiros, né? O que eu tenho de amigos que moravam em Sydney, estão indo para Brisbane, assim, é um negócio de outro mundo, por conta do clima, por conta do custo de vida um pouco mais baixo, né? Então você tem essa migração interna da Austrália de muita gente indo para Brisbane, para Queensland no geral, né? E agora você trouxe muito bem esse lance dos Jogos Olímpicos, né? Exatamente, exatamente. E quando você pensa num projeto de, 2 anos de mestrado, depois mais 5 anos de post-study work visa, né, trabalhando, você está em 7 anos, então você já está quase lá. E, obviamente, o investimento, aqui eu estou citando de construção, mas tem investimento em todas as áreas, né? E aí um dado importantíssimo, acho que assim, para a gente chama muito a atenção, o fato de que de todos os engenheiros registrados hoje na Austrália, com Engineers Australia, 58% deles nasceram em outro país. Então, para mim, esse é o principal indício para quem está aqui, né, pensando numa carreira em engenharia na Austrália, é que é comum. Você já tem mais do que a metade dos engenheiros fizeram isso e vieram para cá, né, nesse caminho. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da necessidade que a gente tem de engenheiros aqui na Austrália, né? No próximo slide, a gente dá uma olhadinha nos salários e nas vagas, então aquela mesma pesquisa aí para a área de engenharia. Aqui são só alguns das vagas principais, né? Então, Project Manager, Program Manager, Operations Manager, aí engenheiro mecânico, civil, construção, são áreas aí em altíssima demanda, que gera esse salário, essa média ponderada também de $122 mil por ano. Então, você vê que está, inclusive, acima do que a área de tecnologia, dada essa demanda. Olha, se vocês olharem ali um salário de civil, né, tá de 90 a 110, então estão na faixa de tecnologia, mas tem áreas como Engineering Manager, né, das grandes corporações de engenharia, chegando a $180 mil, né, ou, né, diretor de projetos, $190 mil, são salários altíssimos, né, que, enfim, acho que é muito, muito legal ter acesso a essa informação. E só citando, para quem quiser acompanhar mais esses dados, eu dou a fonte aí, que é o seek.com.au, que é o principal site de empregos da Austrália, onde você consegue acompanhar e fazer pesquisas e, enfim, e tirar outros dados aí, outras conclusões, tá certo? Legal, vamos lá, Vini. Aí acho que a conclusão para essa questão e do ponto de vista que eu trago aqui para vocês é o que eu falei. Para quem trabalha aí, está no Brasil trabalhando, tem uma carreira aí já, ou de 3, 5 anos ou até mais, 10 anos, e quer, né, crescer e quer se aventurar num caminho como esse, o mestrado ele oferece essa plataforma para se lançar no mercado australiano, que eu acho que é imbatível. É você poder, durante 2 anos, dedicar ao seu aprendizado, aumentar, né, o seu conhecimento, entender a indústria local, estabelecer o seu networking com os profissionais, com as empresas, entender o mercado. A gente não pode ignorar. A gente está falando de Austrália,
né? Não é Brasil, né? É um país completamente diferente, que tem regras escritas e não escritas, né? De como as coisas funcionam. Então, um mestrado te dá essa plataforma para você entender, para você fazer parte disso e no final você sentir que você é parte do mercado australiano, seja de engenharia, seja de tecnologia, né? Então, nessa linha de raciocínio, 2 anos de mestrado, sua opção depois, claro, tem gente que volta para o Brasil e continua uma carreira de sucesso lá, e tem gente que prefere, que é muito comum, é querer ficar na Austrália por pelo menos aí 3 a 5 anos, para ganhar a experiência da Austrália e aí poder ter outras opções, seja ela voltar para o Brasil com essa experiência internacional incrível, seja ir para outro país, ou até mesmo ficar, como o Vinícius estava falando, do ponto de vista de imigração. Rapidamente aqui, do ponto de vista de investimento, que eu acho que é importante para todo mundo, é entender que a gente está falando de um investimento de longo prazo, onde, bem por cima, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, um exemplo de tecnologia, um mestrado de 2 anos de tecnologia na QUT, ele custa em torno de $72 mil, o investimento total, pago semestralmente, então são $18 mil, vai, arredondando, por semestre, tá? Então, você tem esse investimento semestral por 2 anos, a partir daí você tem acesso ao mercado de trabalho de 5 anos, né? Se a gente usar a média salarial que a pesquisa mostrou, $106 mil, a gente está falando de R$370 mil por ano, né? De média salarial, onde num período aí de 5 anos, você tem mais de $500 mil retornado, ou, né, de retorno desse investimento, se fosse para pensar com essa cabeça investimento e retorno, né? Enfim, vamos adiante, Vini. Aí, assim, os mestrados que a gente separou aqui, de novo, falando especificamente de tecnologia e engenharia. Então, em tecnologia, para vocês terem uma ideia, a gente tem 11 especializações, tá? Todos esses são mestrados de 2 anos. Um detalhe que o Vini pode confirmar é que precisa, para você ter acesso a visto de trabalho, né, pós-estudo, o mestrado precisa ser de 2 anos, né? Então, aqui, essa seleção que eu fiz para vocês, né? Então, essa seleção que eu fiz para você são 11 especializações que são de 2 anos. Vini. Não, acho que é importante dizer isso, né? Porque existem cursos mais curtos, mas a gente recomenda que a pessoa estude pelo menos 2 anos para ter acesso ao visto de trabalho pós-estudos, né? E uma das vantagens bem claras em relação aos cursos universitários, quando comparado com cursos técnicos, é que qualquer área que você estudar, se for um curso universitário, você vai ter acesso ao visto de trabalho pós-estudos. Nos cursos tecnólogos, né, que são os cursos vocacionais, é muito mais restrito, né? Normalmente o visto ele é só de 1 ano e meio, né? E você precisa estudar áreas bem específicas, que estejam naquela lista que eu havia mencionado anteriormente, para então ter acesso a isso. E tem alguns critérios adicionais também que você precisa cumprir, que você não necessitaria se você fizesse uma universidade, por exemplo, tá? Então, é um resumo bem superficial desse visto de trabalho pós-estudos, mas acho que é importante trazer essa informação. Perfeito, perfeito. E aí, especificamente, nos de tecnologia e de engenharia, que são áreas em alta demanda, eles são, agora em julho, né, Vinícius, vai ter essa mudança que eles vão ter acesso, o Vinícius falou da variação entre 3 a 5 anos, esses mestrados vão ter como mestrado em tecnologia da informação, eles vão dar acesso a 5 anos de post-study work visa, enfim. Mas como você vê que tem muita... O assunto vai ficando meio técnico, né, Vinícius? Tem número, tem código do visto, o ano e tal, por isso que eu acho que é muito importante estar bem assessorado e fazer esse planejamento desde o princípio. Não quer dizer que você vai executar o plano, mas faça um plano, faça um planejamento com orientação de especialistas, como, né, o time da AC, para vocês poderem entender e ter, sabe, ó, legal, tenho esse caminho para ser, esse é o melhor. Se eu vou seguir, você vai considerar as variáveis, mas pelo menos está claro o que você precisa fazer para chegar lá, né? Então, mas voltando para o assunto aqui rapidamente dos mestrados de tecnologia, vocês viram as 11 especializações que eu separei aqui, elas são divididas em 2
mestrados, tem o Master of Data Analytics e o Master of Information Technology, né? E aí, enfim, dentre as opções, você tem muito comum, obviamente, Software Development, mas outros como Business Analytics, Business Process Management, são muito comuns. E Cybersecurity Networks é a área que está projetada para crescer mais nos próximos anos. Então, para quem tem interesse realmente em se lançar na área, vale a pena ficar atento às áreas que estão projetando como mais importantes. O Marcelo, mais uma legal pergunta aqui, nesse Vinícius, slide. diga Por lá. exemplo, se alguém é formado em administração, fala, poxa, vou dar um Isso. exemplo aqui, a pessoa trabalhou, né, com finanças, por exemplo, mas ela está pensando em, de repente, ir para essa área mais de tecnologia, eventualmente trabalhar numa fintech. Que programas que seriam adequados para alguém com esse perfil, por exemplo? Legal, perfeito. Bom, excelente exemplo, porque esse é o highlight que eu ia fazer, que para a tecnologia você não precisa ter esse background e ter estudado tecnologia ou ciências da computação antes. O que vai acontecer, acho que é olhando o perfil, né? Então, alguém que estudou administração, trabalhou em finanças, não há como negar o background em numeracy, né? Na parte analítica. Então, você pode tanto escolher a área como business analyst, que é analytics, que é muito bom, muito forte, né, para se trabalhar, e é uma área grande, tem muita demanda aqui, mas também é possível ir para áreas mais específicas, inclusive cybersecurity. Cybersecurity é uma área que envolve não só o lado técnico, né, analítico, dados, mas também um lado de policy, e né, de regulamentação e tal, que o pessoal de finanças também tem um background legal e que dá para fazer essa transição. A dica, e aí falando mais como mentor de carreira do que como alguém que está apresentando os cursos, eu acho que é pensar nos skills, nos que a gente chama de transferable skills. Então, o que você fez na sua área, nos seus anos de carreira antes de ingressar nesse mestrado, que pode ser transferido para uma nova área. Então, é muito mais do que o fato de você ter estudado administração e muito mais o que você fez nesse período profissional, né? Seja para uma empresa que é muito forte numa área específica, essa história pode ser interessante para uma empresa aqui, né? Então agora, para atuar naquela empresa, você pode entrar pela área de tecnologia, né? Então, é muito caso a caso, mas acho que o ponto legal de pensar é realmente nesse transferable skills e entender o que se leva dessa experiência profissional antes de vir para a Austrália. E aí, com isso, decidir a especialização melhor. Excelente. Aí a gente vai ficar um pouco corrido para falar, Vini, que são os requisitos de admissão, só um minutinho no último slide, que é só basicamente o que você precisa para os mestrados em geral, é ter, no caso, em tecnologia, é um bacharelado em qualquer área, né? Um GPA, né, o GPA mínimo de 4 na escala 7, aí a gente precisa fazer, a AC pode ajudar a fazer essa conversão quando vocês fizerem a consulta com eles, para entender o que é a sua média final da graduação, como ela se equivale na escala da Austrália, né? O IELTS 6.5, com nenhuma das bandas abaixo de 6. O IELTS é o principal exame de inglês que a gente usa aqui. Existem outros que a gente aceita, mas eu vou falar um pouquinho de inglês daqui a um minuto, mas é importante entender que você precisa comprovar o seu inglês com uma prova, um teste reconhecido, né? E além disso, para fazer o seu application, você precisa apresentar o seu currículo e uma carta apresentando seus objetivos e abordando, né, como que esse estudo vai agregar no seu plano, enfim, no seu projeto de carreira. Então, é isso que E uma coisa muito legal geral, em relação... tá? Uma questão importante a ser dita sobre esse processo é que a Australian Center auxilia os seus clientes durante todo o trâmite, né? E quem efetivamente paga os serviços da Australian Center é a universidade, não é o aluno, né? Então, assim, você fazer o seu processo de matrícula pela Australian Center custa, às vezes, mais barato até do que você fazer diretamente com a universidade, né? Por uma série de outras pequenas razões. Mas acho que isso é bem importante ressaltar.
Sem dúvida, sem dúvida. Como nossa representante oficial no Brasil, ter esse serviço da AC é fundamental, porque são vários detalhes, né? Que acho que ficam... às vezes um detalhezinho que fica de fora pode fazer a diferença lá. Então, enfim, usar a experiência da AC vale muito a pena. Legal. No próximo, então, Vini, aí eu estou mostrando no próximo slide, eu vou mostrar... Você consegue Deixa eu só mudar para o checar uma próximo? coisinha aqui, Marcelo. Eu acho que o Diga. Rafael, da nossa equipe, quer comentar alguma coisa, não? Acho que não. Não, Não eu tá falando. queria, eu Eu queria. gostaria só de trazer uma questão que às vezes pode Sim. preocupar as pessoas, e o Marcelo, a gente esteve recentemente na QUT, e ele mencionou muito bem durante a nossa conversa na QUT em Brisbane, sobre a questão do nível de inglês, Marcelo, e o que a instituição, a própria QUT oferece para quem às vezes se assusta e fala, poxa, talvez eu não tenha um nível de inglês suficiente ainda para eu fazer um mestrado, uma pós-graduação, um curso universitário. Então, se você pudesse trazer essa informação para quem está aqui, Claro. acho que é muito importante para eles entenderem o quanto que a QUT facilita esse caminho para eles, né, que tem esse desejo. Sem dúvida, Rafa, obrigado por lembrar. Tem um slidezinho um pouco mais na frente mostrando. Podemos até lá, Vini, acho que está 2 slides à frente aí, só para mostrar. Isso. Então, assim, o que acontece? Na QT, a gente somos uma universidade grande, né? Como a Dani falou, 53 mil alunos, são 6 faculdades, cursos em várias áreas, e temos o nosso college de inglês. Então, para quem não está preparado e ainda não atingiu o nível equivalente, que seria o equivalente ao IELTS 6,5, a gente tem cursos, né? Então você pode vir antes e fazer a preparação acadêmica do seu inglês. Então, a partir do que a gente chama de IELTS 5, né, do equivalente a um IELTS 5, que seria um inglês intermediário, você já pode fazer a preparação acadêmica, ou se você não tem ainda o IELTS 5, você pode começar com o que a gente chama de General English, e aí a gente faz um planejamento de semanas até você poder ingressar no preparatório acadêmico e aí entrar na universidade. Então, acho que a mensagem principal aqui que a gente tinha é que temos o Centro de Línguas de Inglês da universidade, com cursos em todos os níveis para preparar, e o legal é que você é um curso intensivo, né? São 25 horas de inglês por semana, ou seja, muito mais intensivo do que qualquer opção que você possa pensar no Brasil, né? Então, e você está imerso na língua inglesa, vivendo no país, o seu inglês vai avançar muito mais rápido. É por isso que a gente consegue falar que né, em 10 semanas você consegue subir, por exemplo, uma banda do IELTS, 1.5 no IELTS. Então, é comum isso acontecer, principalmente para brasileiros, porque é um estudo intensivo e imersão completa no inglês. Então, a mensagem principal aqui é essa: temos essa opção, e você, fazendo esse planejamento, a gente tem, para quem vai fazer o mestrado, né, com a QT, a gente ainda tem um teste do Duolingo, que é um teste que a gente oferece gratuitamente, a AC facilita isso, e vocês fazem o teste e já dá para saber quantas semanas, quanto que vai precisar estudar para conseguir chegar no nível necessário do mestrado, tá certo? Então, tá aí a mensagem importante do inglês. Aí, voltando um slide, Vini, só para a gente falar da engenharia, que eu não comentei ainda. Engenharia, os mestrados em engenharia, o principal que eu trago para vocês aqui é o Master of Professional Engineering, com as especializações aí em Civil and Construction, Civil and Management. Você vê que são combinações aí, Mechanical, Electrical e aí vai. Então, essas são as 7 especializações desse mestrado. O diferente aqui do que o de tecnologia, nesse caso, claro, você precisa ser um engenheiro formado, você precisa ter um bacharelado em engenharia, né, do Brasil, na especialização. Então, se você quer fazer um Master of Professional Engineering em Mechanical Engineering, você vai precisar de um bacharelado de engenharia mecânica do Brasil. Tá certo? Há também opções de Double Masters, onde você combina mestrados de pesquisa em engenharia com management, ou pesquisa com área de projetos. Então, tem várias outras opções, eu só estou trazendo aqui as principais, todas elas de 2 anos, né? Então, atendendo aquele requerimento para você poder seguir com o Post-Study Work Visa, e são áreas em alta demanda, portanto, dão acesso a esse Post-Study Work Visa de 5 anos, tá certo? Enfim, é isso, vamos seguir, Vini. Legal.
Antes da Então, gente entrar nesse diga. slide, Marcelo, eu queria só também dar destaque, assim, hoje a gente está falando mais especificamente dos cursos de engenharia e tecnologia, mas eu queria dar destaque à Escola de Negócios da QUT e da Escola de Saúde, né? Os programas na área de saúde, fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional, enfim. Eu sei que vocês são muito reconhecidos também nessas áreas, né? Então, é uma universidade bastante grande, tem programas para praticamente todo mundo, né? E, obviamente, depois dessa nossa primeira conversa, a ideia é você engatar numa conversa com os consultores da Australian Center para vocês poderem explorarem também as outras alternativas possíveis, tá? Vamos falar de investimento, Perfeito. Marcelo? Vamos, só complementando o que você falou, muito corretamente, é isso. A gente tem a área de saúde, já vou dar aqui o assunto para consulta, para quem for falar com a C depois, que é buscar para a área de saúde tanto o mestrado e de enfermagem, que é muito popular e dá acesso ao mercado com o registro que você precisa para atuar aqui, como também o mestrado em saúde pública, o Public Health, também é muito comum, com várias especializações, né? E para a área de negócios, sem dúvida, Vini. Na verdade, negócios, a nossa Business School é uma Business School extremamente reconhecida, né? Tem a tripla coroa das Business Schools, que é conhecido, e aí o Master of Business com 11 especializações, tem, enfim, todo tipo de especialização, também de 2 anos. A única diferença dele é o fato de não ser, como é mais geral, não tem a ênfase de alta demanda, como a gente falou dos outros, para visto, mas é incrível, são programas incríveis e muito reconhecidos, inclusive pelo MIT, com essa parceria do MIT que a gente tem. E aí esse caminho acaba mudando um pouco, mas também existem oportunidades para quem faz esse curso quando a gente está falando mais especificamente de visto de residência permanente, né? Talvez você tenha que se apoiar mais no patrocínio de um empregador, né? Ou ir para uma área regional depois de formado, mas sim, existem boas oportunidades para quem vai para boas escolas. É isso Tá? aí, legal. Investimento, aí, assim, é muito importante, claro, né? Ninguém aqui ignora o fato de que um mestrado no exterior é um investimento maior do que você fazer um mestrado no Brasil, sem dúvida. E aqui eu trago os números principais aqui da conversa de hoje. Então, para o Master of Information Technology, a gente está falando de valor anual de $35.000 australianos, né, que são pagos, os mestrados são pagos semestralmente, tá? Então, você tem, o valor fica dividido aí em 4 parcelas de 17, $18.000, né? O valor é ajustado anualmente, então tem às vezes um aumento de 2%, 3% por ano, no valor das taxas de hoje, são esses 17.900, né, no primeiro semestre, e aí vão mais 3 parcelas. Master of Data Analytics é um pouquinho, uma diferença mínima aí, vai para 17.700, né, 4 de 17.700. E o Master of Professional Engineering, ele é um pouquinho mais caro, e ele vai chegar em 19.700, 4 parcelas de 19.700. O valor total dele em quase $80.000, né? Isso é sem contar com as Diga. bolsas, né, Marcelo? Então, se a pessoa Sem obtiver contar a uma bolsa, bolsa de exatamente. estudos, ela tem aí mais 25% de desconto sobre esses valores, né? Exatamente. Esse valor que eu estou falando aqui é o valor cheio, o valor padrão. O que a gente tem de bolsas para eles, que é muito interessante, que a gente falou, né, vem falando aí, que é o QT International Merit Scholarship. É uma bolsa de mérito acadêmico, né, que, como você mencionou, ela chega a 25% do tuition fee, né, das taxas, que seria 1/4 do valor. Então, é como se um semestre desses 2 anos saísse, né, gratuitamente pela bolsa, né. O que é interessante, ele é mérito acadêmico, tá? Então, é com base no seu GPA, na sua média final da graduação, ou do seu último. Para quem já fez uma pós-graduação, a gente considera a nota da sua pós-graduação, seria do seu último estudo formal. Então, em cima disso é feita a análise, e para quem tem nota, eu diria para quem tem uma nota aí acima de 8,5, claro, uma nota alta,
você já tem boas chances de conseguir, mas aí fazendo a conversão direitinho com a C, através do application para a universidade, rapidamente a gente já confirma o acesso à bolsa, tá certo? Então, fica a dica, quem tem notas boas da graduação ou dos últimos estudos, tá aí esse convite para vocês aplicarem, tá certo? E aí acaba No saindo inglês, algo em torno de $13.000, né, por semestre, né? Dá um pouquinho mais de $2.000 por mês. Aí, se você for levar em consideração que você pode trabalhar 24 horas por semana durante o curso, período integral durante as férias, e se você for com seu cônjuge pode trabalhar período integral, né? Para casais, por exemplo, né? Casais sem filho, por exemplo, dá para durante o curso pagar esse valor, né? Se a pessoa for, obviamente, focada e regrada com seus custos, a gente vê muitos casais, né? mais especificamente, conseguindo quitar isso antes de terminar o curso, né? O que é bem legal. exatamente. Mas não é todo mundo que vai, né, com o cônjuge que os dois vão trabalhar, e aí a gente precisa também tentar encontrar soluções para quem eventualmente não tem esses recursos, né, Marcelo? E acho que essa é a grande surpresa do nosso evento de hoje, né? É isso aí. Então, assim, você falou bem, casais, eu vejo bastante casais vindo e nessas condições que você mencionou e que, enfim, funciona muito bem. Mas para quem não tem, e aí vem essa notícia, eu queria até passar para o próximo slide, Vini, para a gente poder Quer falar um mostrar. pouquinho de inglês para a gente criar um pouco de suspense antes? Vamos lá, então, novidade daqui de um minutinho. Então, assim, em inglês, o que eu não mencionei aqui, são os preços de inglês. Para vocês terem uma ideia, o preparatório acadêmico, ele custa, aquele inglês intensivo, 25 horas por semana, o preço normal dele é $459 por semana, tá? Dólar australiano. E o que a gente tem legal é a bolsa para o inglês, bolsa de 25% para brasileiros. Então, aí o valor já reduz bem para $344 dólares por semana, né? E a pessoa vai estudar feito... no campus da universidade, né, Marcelo? Ela vai ter uma experiência universitária, não vai estudar na escolinha de inglês, mas ela vai estudar dentro do campus da QT, que tem todas aquelas facilidades que a gente já conhece. Exatamente, já vai ter carteirinha da QT, já tem acesso ao centro de empreendedorismo, já tem acesso a tudo, o centro esportivo, enfim, você já passa a fazer parte como um membro da comunidade QT. E essa transição pré-mestrado, a gente vê que ajuda muito, viu, Vini? O pessoal se destaca, inclusive, melhor do que quem vem direto, quem faz essa adaptação. Porque sabe que esse foi um dos arrependimentos que eu tive quando eu fiz a graduação, né? Eu acho que eu parti muito rápido para o curso e eu senti que faltou um pouco de preparação, né? E eu teria aproveitado mais os meus estudos se eu tivesse investido um pouco mais tempo na preparação do inglês antes de começar. Sim, e o inglês acadêmico, ele é mais do que só o inglês, né? A gente já ensina técnicas de estudo, adapta o estudante a entender como que os estudos na Austrália funcionam, né? O tipo de aula, porque é muito mais participativo. Então, o estilo de ensino na universidade é muito mais... o material é liberado antes, as pessoas se preparam e vêm para a aula preparados para fazer grupos de discussão e aí fazer pequenas apresentações, por exemplo. Isso é típico, esse tipo de método. É muito, muito mais comum do que aquele tradicional de você ter o auditório lotado e aí o estudante lá no fundo fazendo as anotações e tal, então, e tentando memorizar. Esse é o ensino tradicional. A Austrália já está muito além disso. Então, o negócio é discussão, é debate, é grupo de estudo, trabalhos, né, acadêmicos e tal, mas é um método bem mais contemporâneo, digamos assim, né? Legal. Então é isso. Bom, do inglês é isso. Essa é a mensagem do inglês, né? Então vamos lá. E vamos lá. Marcelo, antes de mudar o slide, eu queria só falar, assim, eu venho buscando uma alternativa como essa que a gente vai apresentar para os nossos clientes há praticamente 20 anos, entendeu? Então, acho que assim, o grande gargalo para os brasileiros irem, né, estudar numa universidade de primeira linha, como é o caso da QT, muitas vezes é o custo, de fato, né? E a gente poder trazer essa solução que a gente está prestes a apresentar como uma alternativa é realmente algo marcante, né? Dito isso, queria que você explicasse um pouco mais. Legal. É isso. Bom, até em duas palavras, é financiamento estudantil, ou student loan, como a gente fala, né, em inglês. E é uma grande novidade, como você
concorda comigo, Vini, é algo que não existia, né, no mercado. A verdade é que outros países, né, até, por exemplo, a Índia, a Indonésia, eles têm acesso a isso. É muito comum os bancos, há empresas financeiras operando nesses países, então os estudantes, muitos deles vêm com student loan, né, e é comum. Nos Estados Unidos, então, se fala muito, né, internamente mesmo, todo mundo vai estudar com student loan. Mas o Brasil não tem, nunca teve essa opção para a Austrália. E aí, essa é a grande novidade, é que a QT fez essa parceria, estabeleceu essa parceria recentemente, né, onde, com essa empresa chamada Prodigy Finance, ela é uma empresa que é estabelecida no Reino Unido, né, e trabalha com aí, as grandes universidades do mundo, com Harvard, Stanford, MIT, Oxford, todos eles, inclusive através de um dos nossos parceiros que a gente ficou sabendo, e aí conseguimos estabelecer essa parceria. Então, basicamente, em poucas palavras, o que é isso? É um empréstimo estudantil, um financiamento de até 100% das taxas da universidade, que é feito para você pagar de 7, 10, 15 ou até 20 anos para pagar. Então, você imagina o tamanho da parcela que vira quando você decide pagar isso em 20 anos. Não é o mais comum é em 7 anos as pessoas já pagarem e já eliminarem, mas tem essa opção, pode ser até em 20 anos. É exclusivo para os mestrados de 2 anos, tá? Então, mestrados de 1 ano e meio não servem. E, neste momento, a gente está focando em tecnologia e engenharia. Então, esses são os cursos aprovados para o empréstimo. Em breve, a gente vai incluir business também. E aí, a gente vai estendendo. Mas, nesse momento, a gente está focando só nos mestrados de tecnologia e engenharia, tá? Eu digo a gente, eu quero dizer a QT, e a Prodigy, né, foi feito essa análise e esse contrato, essa aprovação desses cursos, tá? O legal que é um empréstimo sem necessidade de fiador, né? Não tem que penhorar nada, não é muito simples, porque o modelo da Prodigy, esse que é o mais interessante, é um modelo de negócio inovador, onde eles fazem uma previsão de salário do estudante pós-graduação. Então, eles têm um algoritmo super avançado, eles usam várias bases de dados para chegar nesse coeficiente que determina as chances do estudante de ser bem colocado e ter um salário, né, empregado pós-estudo. E é com base nisso que eles analisam o risco e definem a taxa variável deles. Assim, bem por cima, claro que é uma taxa que é variável, envolve uma margem fixa e uma taxa típica de mercado que é estabelecida até pelo mercado americano, mas só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de uma taxa de juros aí que vai variar talvez de 8% até 13%, 14% ao ano, tá certo? Então, isso eu estou falando de juros simples, tá? Não é juros compostos, não é o típico juros dos bancos brasileiros. Enfim, aqui eu estou mais dando a mensagem, porque isso é tudo feito diretamente com a Prodigy. Claro que a AC, quando vocês estiverem conversando com a AC, em consulta, eles vão te mostrar o link e tal, mas é feito entre o estudante e a Prodigy, né? Então, vocês preenchem o application online e rapidamente você já tem uma pré-aprovação com base nas perguntas que você responde através desse questionário, tá certo? Então, assim, para mim, Vini, o mais legal disso é você pensar que, até então, né, você podia ter o profissional mais bem qualificado no Brasil, mais motivado, com as melhores chances, mas se ele não tivesse o capital inicial para investir, por exemplo, num mestrado, né, o primeiro semestre que a gente falou de $18 mil, ou com bolsa, $13 mil, se não tivesse esse investimento inicial, ia ficar na praia, não ia conseguir, não ia dar para embarcar num projeto de vida desse. Hoje isso é diferente. Então, hoje tem essa opção, tá certo? Então, acho que é muito tenho legal, certeza que aqui entre os nossos entre as pessoas que estão assistindo aqui hoje, alguém vai ser beneficiado com essa alternativa e vai poder, por meio de estudos na Austrália, transformar a sua vida, né? Então, eu fico super contente. É claro que a gente quer ser o mais transparente possível. Se você tiver o valor, né, para pagar o curso, ou tiver, de repente, um planejamento em que você, durante o curso, consegue trabalhar e pagar, é melhor, porque você não vai pagar juros. Simples assim, né? A gente está falando aí de um acréscimo aí, no valor total, né? Esse é o modelo de negócios da empresa que financia os cursos, obviamente. Mas acho que isso viabiliza para pessoas que não poderiam fazer o curso. Isso assim, tem uma beleza gigante nesse produto.
Exatamente. E lembrando que o que eu não mencionei aqui, que a Prodigy, ela determina que o estudante comece a pagar só depois de 6 meses que ele se formar. Então, assim, é paz, né, de mente, como a gente fala, peace of mind. Você estuda, uma vez selado o contrato e tal, não se preocupa com isso, e aí depois você tem 6 meses para se empregar, para estar bem, e aí começar a pagar as parcelas. Então, e um detalhe, Vini, que não é, a gente fala que até 100%, mas o estudante mesmo pode falar, não, eu quero só falta para mim metade do valor. Perfeito. Então, no seu application, você pede metade do valor. Então, tem essa flexibilidade também. Faz muito sentido, né? Porque aí você também dilui um pouco aí os seus riscos, enfim, paga um pouco de juros, mas também se compromete a pagar uma parte do curso durante o próprio curso. Então, me parece fazer muito sentido, Marcelo. Legal. É isso, acho que essa é a principal novidade mesmo, que acho que para quem estava pensando se dá ou não dá, agora tem essa opção aí. Eu acho que agora só não vai quem não quiser, né, Marcelo? É óbvio, você tem que ser aceito no curso, tem que estar em uma das áreas, né? Mas assim, se você tem esse perfil, realmente tiver afim, as chances são muito boas, né? Faz parte do nosso trabalho, Marcelo, também entender as necessidades, inclusive orçamentárias dos nossos clientes e buscar alternativas, tá? A gente está falando de alguns programas de uma universidade, talvez não seja para todo mundo, talvez a gente tenha que adequar uns projetos em diferentes instituições, também faz parte do nosso escopo planejar isso junto com os nossos clientes, né? Mas, assim, eu tive a oportunidade de fazer um curso que é uma parceria entre a QUT e a MIT, no próprio campus da QUT, né? A universidade está dentro do Jardim Botânico, né? No centro da cidade de Brisbane, que é uma cidade maravilhosa. Então, realmente, é uma experiência incrível, né? Você, quando vivencia essa experiência, entende também até os valores que estão sendo cobrados, porque a infraestrutura é um negócio que é muito difícil de encontrar em outras partes do mundo, né? É isso aí. E é uma dedicação, é um tempo, acho, para quem está aí, já tem alguns anos de experiência. Eu, por exemplo, acabei fazendo meu mestrado, meus estudos depois de 10 anos de formado. E assim, eu brincava, foi o meu sabático, né? Na verdade, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, focado, né, nesses estudos. E assim, foi muito bom, porque não é só o que você aprende no programa, mas para quem já tem uns anos de experiência, é justamente você perceber aqueles transferable skills que eu falei no começo. Você faz uma reflexão, né, da sua trajetória, do que você viveu, do que você já estudou. Muita ficha cai, como a gente fala em português, muita ficha cai profissionalmente, e você sai reciclado como um profissional aí muito melhor, certo? Legal. Legal. Eu acho que assim, para todos vocês que estão aqui nos assistindo, acho que o próximo passo, né, Dani? Qual é o próximo passo, Dani? Bom, primeiro eu queria só dizer, uau, né? Quanta informação bacana, quanta informação importante que vocês passaram para a gente. Complementando aí, queria agradecer todo mundo que ficou e dizer realmente que as universidades, principalmente a QUT, é uma universidade assim, sensacional. Eu me lembro quando eu fui para a Austrália, conheci a QUT, eu fiquei realmente chocada com a modernidade da universidade. É uma coisa que a gente no Brasil não tem nada parecido. É uma universidade pública e uma universidade que está muito longe de ser próxima a qualquer uma das nossas universidades privadas, né? Ela está entre as 50 melhores do mundo, das universidades mais jovens. É uma universidade que é daquelas que a gente aperta um botão assim na parede, tem aqueles painéis gigantescos na parede, super modernos. Então, é realmente estudar aí numa universidade de primeiro mundo. Então, é a única universidade da Austrália que disponibiliza esse financiamento para os estudantes internacionais, o que é muito comum não só em países como a Índia, mas nos países da América Latina, né? Que são países que não são de primeiro mundo, como o Brasil. E esses estudantes, eles conseguem fazer o pagamento desses empréstimos, né, Marcelo? Então, não é assim, porque às vezes, eu tive conversando com um estudante, que às vezes a gente acha que, nossa, eu vou fazer um empréstimo desse e não vou ter dinheiro para pagar. Mentira!
A gente tem como pagar, a gente consegue, não é longe da nossa realidade, então a gente não... eu dou aqui esse depoimento para que vocês não se sintam inseguros, porque os nossos vizinhos aqui das Américas, eles fazem esse tipo de empréstimo, chegam na Austrália, estudam e o salário é tão bom, é que é muito fora da nossa realidade. A gente está aqui no Brasil, a gente não tem muita noção. E que é muito tranquilo fazer o pagamento do curso, né? Claro que tem que trabalhar, se não trabalhar não consegue. Mas não sintam medo mesmo, é um investimento no futuro. Então, acho que dá para mergulhar de cabeça mesmo. Vamos lá, Vini, próximo passo. A gente está aqui para ajudar vocês, a gente está aqui, temos um escritório em São Paulo, aqui no Brasil, e temos vários consultores super especializados que já moraram na Austrália, que têm uma super experiência espalhados pelo Brasil. Então, se vocês quiserem bater um papo com a gente, se vocês tiverem interesse, gente, entre em contato com a gente nesse link, pega aí na câmera do celular, faz um QR Code. Quem está assistindo esse bate-papo pelo celular... Se você puder, só pega o link e cola ali no chat. Sim, também. Ou só manda um oi para mim no chat, entre em contato comigo, porque aí amanhã a gente pode entrar em contato com vocês, já conversei com algumas pessoas aqui, e a gente vai bater um papo com vocês. Vocês podem bater um papo sobre curso com a gente pode agendar uma entrevista de imigração, não só com o Vinícius, ou também com o Luiz, que também aqui no Brasil. Então, a gente tem 2 agendas aí de bate-papo de imigração, se vocês quiserem conversar com o Marcelo, para conversar, entender um pouquinho da universidade também. O Marcelo também está disponível, né, Marcelo? Sim, sem dúvida. Então, a gente marca junto com o consultor e a gente faz um call aí. A ideia é ajudar. A gente sabe, assim, por experiência própria, a gente vem falando aqui, claro, é uma decisão muito importante na vida de vocês, né? Fazer, no caso, um mestrado ou seguir um caminho como o Vini apresentou no início, de imigração, é um projeto de alguns anos da sua vida. Então, estar bem informado reduz essa ansiedade que a gente tem, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, estar bem assessorado vai te ajudar a entender como as coisas funcionam e estar mais tranquilo para seguir uma decisão como essa, seja pela ansiedade em relação ao comprometimento, né, de sair do país e ficar anos fora, seja pelo lado financeiro. Enfim, são várias coisas em jogo. A gente sabe de distância da família e tal, mas o legal é que está aí. Bom, Vinícius e eu estamos aqui há muitos anos e como muitos outros brasileiros, né, seguem caminhos parecidos. Então, é possível, estando bem informado, acho que reduz bastante essas ansiedades, né? E entende as barreiras que a gente acha que é uma barreira, às vezes não é. Exato. E a gente está aqui, né? A gente não está só aqui, a gente está aí na Austrália, a gente tem um escritório aí em Brisbane, pertinho daqui de Tim, inclusive, a gente alguns quarteirões, né? Então, a gente pode ajudar vocês. Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar com alguém, tomar um café com a gente em Brisbane. Inclusive, tem o Marcelo Dias aí, que estava com a gente no nosso webinar, que queria conversar com você, Marcelo. Eu pedi para ele depois mandar, ele queria bater um papo com você. Ele está fazendo o doutorado dele na QUT, queria te conhecer. Então, Marcelo, estou te convidando para conhecer. Estou te convidando para conhecer a Norma aí no escritório em Brisbane. Enfim, estamos aqui, estamos na Austrália, a gente está disponível aí para ajudar vocês. Eu queria rapidinho só fazer umas perguntas aí para vocês antes da gente terminar. Ô Vini, eu queria te perguntar... Percebi que tem um erro aqui, vou mudar aqui, ó. Eu queria só te perguntar rapidamente o nome da profissão da lista da alta demanda. Tá, Medium and Long Term Strategic Skill List, tá? Então, MT... Skill List. Desculpa, MLTSSL. Strategy. Se vocês googarem MLTSSL, vocês vão encontrar, tá? Isso aí é... MLTSSL. Tá. Tá? Perfeito. De quanto em quanto tempo sai essa lista, mais ou menos? Ela pode ser alterada a qualquer momento, mas assim, não é uma coisa muito comum, tá? Tá, perfeito. Tá. Mas essa é uma das listas, né? Então, quando a gente fala de planejamento migratório, a gente tem que levar em consideração vários outros fatores,
né? A gente está, obviamente, usando somente o tempo que a gente tem aqui hoje para passar algumas informações. Mas tem diversas outras listas, diversos caminhos que vocês podem explorar, tá? Não é o único, mas, obviamente, essas são as ocupações com maior demanda. Tá. Teve algumas pessoas que mandaram o telefone aqui, que estão morando na Austrália, que querem bater um papo com você depois, tá? Perfeito. A gente consegue depois mandar um e-mail também para a turma toda. Sim, a gente vai fazer Ou o isso. Araque, se tiver aí fácil, Araque, colocar o link da minha agenda também aí para agendamentos aí de consultas. Tá. Uma outra coisa, tem algumas pessoas aqui perguntando, enfim, todo mundo que quiser, eu quero falar aqui, todo mundo que tem vontade de realizar o PhD na Austrália, entre em contato com a gente vai bater um papo com vocês, a AC ajuda vocês com isso, tá? Existe um processo, é necessário que vocês tenham um projeto de pesquisa, entrem em contato com o supervisor. Essa parte é uma coisa que é muito individual, o estudante tem que fazer, porque o projeto de pesquisa de vocês tem que estar alinhado com a pesquisa que acontece na universidade, e o supervisor precisa entender que existe aí uma sinergia entre o projeto de pesquisa de vocês e o projeto da universidade. Tem que rolar esse aceite da universidade, a gente ajuda vocês com esse aceite, ajuda com bolsa, ajuda com tudo isso, tá? Aqueles que têm em torno de 40 anos e que querem aplicar para imigração, tem que agilizar, né, Vini? É possível, mas tem que acelerar, né? Então tem que... Os principais programas, eles têm esse limite de idade de 45 anos, né? No momento em que você é convidado a aplicar para um visto de residência permanente. Existem alternativas a isso para áreas mais remotas, mas acho que esse limite de idade acho que é importante ficar atento. Perfeito, a gente já conseguiu. Ricardo já fez um agendamento de imigração para amanhã. Valeu, Ricardo, bacana. Então é isso, eu acho que... E tem uma outra pergunta que eu também fiquei meio na dúvida, Marcelo, eu queria te perguntar. Quem tem tecnólogo e um MBA no Brasil, pode substituir a necessidade do bacharelado para fazer um master na universidade? Possivelmente sim, a gente vai precisar olhar esse MBA, porque a gente sabe que MBA é uma coisa que também ficou muito generalizada, mas muito possível sim, porque a gente olha a sua última graduação. Então, aconselho a aplicar, entrar em contato com a C, a gente dá uma olhadinha nisso sim. Não deve ter problema, porque se o seu MBA foi feito numa instituição reconhecida e eles reconheceram a sua experiência e a sua graduação de tecnólogo, isso não deve ser problema. Perfeito. Então, acho que era isso. Era isso. Então, eram essas. Tem alguma outra pergunta, Dani, que a gente pode responder? A gente tem mais 2, 3 minutinhos. O resto eu já respondi, já consegui responder. Vou compartilhar uma coisa aqui, então, até pessoal, em relação ao que o Marcelo trouxe no finalzinho do webinar aqui. Eu vim fazer o meu intercâmbio, então, às vezes as pessoas têm, poxa, já passei da idade, eu estou muito, né? Então, eu vim fazer meu intercâmbio com 37 anos, sem falar inglês, 38, né? Então, é possível, eu terminei o meu mestrado tem alguns meses, então, assim, é possível. Se vocês têm esse desejo, às vezes pode passar na cabeça, eu não sou mais tão novinho, eu sou, né? Então, é possível, e o Marcelo trouxe todas essas informações, e o Vini, que é para a gente poder realizar esse sonho, esse objetivo de estar aqui na Austrália, né, cursando aí uma higher education aí, aqui em uma das maiores universidades aqui que a gente tem na Austrália, tá, pessoal? Então, é possível. É isso aí. Obrigada, Rafa, pelo testemunho. Bacana, super possível. Com esse belo depoimento do Araque, acho que a gente pode finalizar. Obrigado pelas palavras, Araque. A gente fica muito feliz de ter participado também aí da sua jornada e continuar participando, que é um prazer ainda maior. Dani, também obrigado aí pela apresentação, né, por organizar esse evento. Marcelo, sempre bom estar ao seu lado, né? Essa parceria ela já é de longuíssima data, né? Não dá nem para falar quanto tempo a gente já vem, né, de alguma forma ou de outra, trabalhando juntos. O Marcelo falou desde 1996, eu falei aqui, quase, né? Um pouquinho depois.
A gente começou ali, né? No início dos anos 2000, a gente já 2003, começou, 2003. a gente se cruzou, Bacana. né? Isso aí. E acho que o Muito grande bom. Não, barato eu que é esse. agradeço, Vini. Eu ia agradecer a você, a Dani, ao Araque, enfim, ao time todo da AC. Acho que é um novo momento para as universidades na Austrália, começando com a QT, que é essa possibilidade dos brasileiros poderem ter mais acesso pelo lado financeiro também. Então, a gente tem, acho que, muita coisa pela frente e muito animado em poder ajudar os alunos, os estudantes, os profissionais que estão aí planejando essa jornada. Então, é um caminho que vale muito a pena. Acho que o que não falta é depoimento aqui de todo mundo, tá certo? É isso aí. Legal. Obrigada, Legal. gente. Então é isso aí, gente. Esperamos vocês aqui na Austrália. Hashtag Vem com a C. E vai ser um prazer participar dessa experiência com vocês. E aos Boa que noite a estão na todos. Austrália, sucesso em ficar na Austrália. Tem muitos Austrália aqui, hein? Não podemos esquecer deles. É isso aí, Legal. é isso aí. Quem estiver em Brisbane, dá um alô. Isso aí. Gente, bom dia para quem está na Austrália, boa noite para quem está no Brasil. Eu vou dormir. E bom dia para vocês. Tá bom. Obrigado. Boa noite para todo mundo no Brasil. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.